Nós vamos ter nesse mês 5 segundas-feiras, não é isso? Quem consegue conferir aí no calendário aí? 5 segundas-feiras. Isso daí vai ser muito bom para essa matéria. Na turma lá... Quem deu exegese do Antigo Testamento para vocês? Foi o Juliano? Não. Teologia do Antigo Testamento. São duas matérias que compactou. Tem a teologia, né? Então eu vou pré... Eu sei que já teve, eu não lembro quem foi o professor, não sei se foi o Juliano ou se foi o Valdomiro, não lembro ao certo, tá? Mas, mesmo assim, hoje nós vamos relembrar algumas coisas que serão muito importantes concernentes a essa matéria e vai nos ajudar muito para nós compreendermos a dinâmica da matéria teologia do Novo Testamento. Porque quando nós estudamos bibliologia, a matéria bibliologia em si, nós acabamos aprendendo ali os 66 livros, né? E as subdivisões da Bíblia Sagrada, que são os 39 livros do Antigo Testamento. E depois nós vimos ali os livros na verdade não são livros, são escritos do Novo Testamento e também as suas subdivisões. Aberto. Então, para quem já fez, foi essa matéria aqui, não foi? Ó? Vocês fizeram teologia do Antigo Testamento, tá? E hoje nós vamos iniciar aí a teologia do Novo Testamento. Fica à vontade. Isso, para quem já fez a do Antigo, hoje vai estudar a do Novo Testamento. Quem ainda não fez, não precisa ficar preocupado, porque as matérias elas são rotativas, tá? Eu quero ler Hebreus capítulo 1, versículo 1, tá? Para nós iniciarmos. Nós sempre começamos com a oração e depois com a leitura bíblica e a oração, tá, gente? Então nós vamos dar início aí, é a primeira aula. Lá em Piruíbe, nós tivemos bastante aulas dessa matéria do Antigo Testamento e a gente não conseguiu praticamente esgotar a matéria. Pode entrar, Valmir. Deixa só escoradinho assim, que aí se o pessoal chegar... não chegou ainda, tinha só 4 aí. E aí o pessoal já chegou cedo aí. O Wilson chegou 5 horas da tarde aí, 17 horas. Tá? Mas segunda-feira tá aí, né, gente? O pagamento é dia 7, o povo tá segurando, fica tranquilo, tá? Hebreus capítulo 1, versículo 1, tá? A leitura bíblica. Então, lá na matéria que eu ministrei para os alunos do Piruíbe, na turma que a gente tem lá, eu dei todas as aulas lá e a gente forçou para poder acabar a matéria, porque pensa bem, na bibliologia a gente aprende a estrutura, na exegese a gente extrai o pano de fundo histórico, e na teologia do Novo Testamento nós vamos ver a questão da data, propósito da carta, destino da carta, por que aquela carta foi escrita, texto central de cada carta. Então, assim, nós vamos estudar de Mateus até o livro de Apocalipse. São 27 cartas. Então, assim, nós temos 5 segundas-feiras. Se nós tivermos apenas as 4 e ministrarmos a avaliação, a gente não vai conseguir terminar. Então, mesmo tendo as 5 segundas-feiras, nós vamos espremer a matéria aí, tá? E vocês vão perceber que a gente não vai conseguir esgotar ela, tá? É uma matéria bem grande. Então, muito dessa matéria, a gente vai acabar mais pincelando em algumas partes, tá? E vamos focar nos pontos mais importantes. Mas, tendo dito isso, vamos fazer a leitura. Quem tem a voz bem bonita aí?
Se não achar ninguém, aí a Valmiane vai ter que ler. Ou a Vívia, né? Ou a irmã Rosângela, né? Olha gente chique aqui na sala. Pode ler. Olha lá. Sobrou para Rosângela. Pode ler. Não, não, tá ótimo. Era só o versículo 1, tá bom demais, tá? Então, nós vemos uma expressão para o Antigo Testamento, pelos profetas, e nós temos nos últimos dias pelo Filho, tá? O próprio Verbo encarnado. E nós vamos fazer aquela breve oração e já vamos dar início aí. Senhor Deus, Pai, queremos te glorificar, te exaltar, te engrandecer por mais uma vez podermos estar presentes nessa classe, com essa turma abençoada, que é a turma de segunda-feira do Médio em Teologia, onde nós iremos iniciar essa matéria, Teologia do Novo Testamento. Que o Senhor venha esclarecer em nossos pensamentos este conteúdo muito importante para as nossas vidas. É o que nós oramos, te agradecemos. Amém. Ok? Então, pessoal, hoje nós vamos começar aí, né? Ó, teologia. Vou abreviar, tá, gente? NT, Novo Testamento, tá? Teologia do Novo Testamento. Hoje é dia 2. 2/10, né? Acabando o ano, hein, gente? Tá? 2/10. Primeira aula. Tá? Eu vou ler aqui, mas nós vamos montar aqui a estrutura do Novo Testamento. A gente precisa montar uma linha cronológica aqui, tá? E nós vamos trabalhar a questão de escrita das cartas. E nós vamos ver alguns desafios aí, por exemplo, quando você lê a segunda carta a Timóteo, acho que eu já até comentei isso, foi na missiologia, se não me falha a memória. Alguns datam aí a segunda carta de Paulo a Timóteo entre o ano 64 e 67. Se foi 67, já estava quase chegando no ano 70, né? Faltava 3 anos, já tinha a perseguição imperial. A gente viu isso lá na história do cristianismo. Só que aí quando você vê a escriturística da primeira carta de Paulo a Timóteo, eles vão datar ela por volta do ano 64. Então, assim, será que realmente teve uma ligação entre uma ordem cronológica? Então, a gente precisa analisar isso e a gente vai ver a questão cronológica, tá? De qual foi o primeiro livro do Novo Testamento escrito. Nós vamos trabalhar nesse sentido aí, tá? Quantos aqui conseguem citar de cor, tá? Os livros do Novo Testamento? Cita aí, varão. Segura aí, vamos fazer assim. Como você é um cara que já sabe tudo, leu a Bíblia 36 vezes, ele falou, ó, Mateus, Marcos, Lucas e João, tá? Vamos remontar a estrutura bíblica, tá? Vocês lembram que Mateus, Marcos e Lucas, junto com o livro de João, eles formam os 4 livros biográficos, né? Nós aprendemos isso lá na matéria Bibliologia. Quem não aprendeu, não passou pela matéria, ainda vai passar, fica tranquilo. Então, assim, Mateus, Marcos, vamos lá, deixa eu colocar aqui, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, tá? Esses 4 livros aqui, ó, são biográficos. Só que desses 4 livros aqui chamados biográficos, nós temos 3 livros que são chamados sipnóticos, né? Quem lembra disso aí? Tá? Tá? Esses 3 aqui, ó, que eu deixei a linha aí para vermelho, tá? Eles são hipnóticos, tá? Ou seja, eles têm uma semelhança, tá? O que é essa semelhança? Vocês lembram?
é o que eles têm uma visão de óptica, visão, tá? Conjunta. Ou seja, o que Mateus falou, Marcos também falou e Lucas também falou com a óptica, visão diferente. O mesmo assunto com a ótica diferente, tá? Mas a inspiração, ela é a mesma, não é? Inspirado pelo Espírito Santo. Então, não há contradição, tá? Nós temos algumas divergências teológicas na tradução, tá? Não, isso aí é na tradução. Sim, pode falar. Na visão de Marcos, Jesus entrando em Jericó. 1v2, cego e 1v1. Aí a questão, a mesma, por exemplo, quando todo mundo fala assim do endemoniado gadareno. Quantos endemoniados tinham? Não. Quantos endemoniados tinham, biblicamente? Ah. Tem 2, tá? Aí é justamente essa questão que nós vamos falar agora. Quando você vê, por exemplo, Mateus escrevendo, Mateus ele vai falar direcionado aos judeus. Vocês lembram isso? Quando Marcos vai escrever, ele está direcionando a quem? Aos romanos cristãos, a comunidade cristã, que eram forasteiros romanos que havia se convertido ao cristianismo. Então ele escreve. Quando Lucas escreve, escreve direcionado aos gregos que eram gentios. Então, por exemplo, quando você vê Marcos escrevendo, Marcos ele sempre vai voltar ao escrito dele relacionado a alguma coisa da cultura romana. Por exemplo, a questão do cego Bartimeu, pedir esmola, ficar na beira da entrada da cidade. Tudo isso envolve a questão da cultura, né? Nós temos uma matéria no bacharel, é difícil estudar o médio, eu sei que é. Vocês estudam, por exemplo, essa matéria. Se fosse normal, 3 aulas e avaliação. Eu, no meu ponto de vista, fica uma lacuna muito grande, tá? Os alunos estão estudando aí, ó, de Gênesis a Apocalipse, tá? Todas as passagens que envolvem questões culturais, tá? Tem uma matéria no bacharel chamada Costumes e Cultura. 6 meses, são 3 bimestres. Aí você aprende essa questão de Jericó. E se for ficar aqui, a gente vai ficar... Por exemplo, por que nenhum aparece 2 cegos? Por que aparecem 2 endemoniados? Porque no outro só aparece um cego, no outro só aparece um gadareno endemoniado. Por que tem a entrada e saída? Porque um diz assim, ele estava chegando em Jericó, outro diz ele estava saindo de Jericó. Aí tem aquela questão da cidade. A cidade, ela tanto tinha a entrada, dependendo da ótica de quem estava olhando, a pessoa seria entrada ou saída, tá? Tinha uma entrada de um lado e uma saída do outro. Da ótica que a pessoa está olhando, poderia ser o contrário, a entrada podia se tornar a saída. E ainda tem a questão da antiga cidade de Jericó e da nova cidade de Jericó que foi reconstruída. Claro que havia uma distância geográfica entre uma e a outra, não foi reconstruída exatamente em cima do mesmo lugar, a mesma entrada. Então, tem uma questão cultural, isso aí vai muito, o pessoal fala muito, mas quando você estuda costumes e cultura, você consegue enxergar isso melhor, tá? E toma um tempinho legal, tá? Resumindo, o que o texto realmente quer frisar não é o que as pessoas focam, tá? Porque o que importa é o milagre que Jesus fez lá em Jericó, tá? Vamos lá. E aí tem João, que é chamado o Evangelho Universal, tá? O Evangelho do Amor. Esses livros, tá? São chamados de livros biográficos, tá? Aí, para não ficar só o Wilson falando, que eu gosto de ouvir a voz de todo mundo, nós temos ali um livro histórico, não é isso? Ó? Atos dos Apóstolos, tá? Atos é o quê? É um livro histórico no Novo Testamento, ok? Então nós temos Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos, né? O Wilson já falou. Agora vamos para as epístolas paulinas, né? Para falar sobre as epístolas paulinas, eu vou contar com a ajuda do nosso pastor Jardel, amém? Consegue falar as 13 cartas? Decor? Vou abreviar para caber tudo aqui. Opa. Calma aí, varão. Vamos lá. Ele está indo só nos que tem 2, né?
Olha lá. Primeiro, Timóteo. Aí nós temos Tito. Vou colocar aqui, tá? Romanos também. Colossenses. Aí vou colocar aqui separado. Filipenses, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora você falou. Estou escrevendo o que você está falando e eu estou colocando. Gálatas, Efésios. Tá falando rápido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Uma trufa de chocolate, hein? Não, é brincadeira. Não tem trufa, né? A gente prometeu que não pode pagar, né, gente? Aí não dá certo. Acerta na próxima aula. Eu vou até dar a sigla para vocês, ver se vocês lembram. É FM. Tem o rádio FM, AM. Você fala assim brincando. Filemon. Alô? Filemon, tá? Então nós temos aí as 3 epístolas, tá? Essas aqui são as epístolas paulinas. Tá? Paulinas. São as cartas de Paulo, tá? Tem muita gente que fala assim, como a gente vê, né? Não, aqui... Isso, Gálatas, Efésios. Não, aqui foi conforme ele estava falando, eu estava colocando aqui, tá? Agora, nós temos outra aí, né, gente? Que são as cartas chamadas gerais, tá? Então, assim, a gente precisa ter isso aí de cor, tá? A gente precisa lembrar, principalmente quem é seminarista, né? Teve uma irmã lá que se formou, da terça, e quando ela foi se formar, ela não sabia os 66 livros da Bíblia. Às vezes o professor não passou tudo na sala. Eu falei, mas como assim, mano? Passou tudo na sala? Tem como, tá? Ela não, ou ela faltou na aula, ou ela não prestou atenção. Ou ela faltou na aula, ou ela não prestou atenção. Então, assim, a estrutura da Bíblia, tá? Para quem faz teologia, tem que ficar gravado na sua mente, tá? Toda a estrutura do Antigo Testamento, toda a estrutura do Novo Testamento. Mas eu não vou usar isso aí para pregar. É uma questão de conhecimento, tá, gente? É uma questão didática para quem faz teologia. A Valmiane já sabe isso aí tudo de cor, né? Então vamos aí, Valmiane, as 8 cartas chamadas gerais, tá? Quando nós falamos das epístolas, claro, né? Se a gente separou ali os livros biográficos, a gente tem que fazer isso aqui também, né, gente? Dessas cartas aqui, nós temos as subdivisões também, tá? Por exemplo, vou fazer uma pergunta aqui, a gente vai ver uns assuntos bem legais aí na hora de fazer o estudo no slide. A gente fala assim que foi Paulo que escreveu, tá? Mas nem todas as cartas Paulo escreveu, tá? Paulo falou e alguém redigiu as palavras de Paulo, como por exemplo Tércio, tá? E outros que nós vamos ver aqui, tá? Pode fazer a pergunta aí. Eu vi alguém levantando a mão, quer fazer pergunta. Nós temos 4 cartas, tá? São chamadas as cartas da prisão, né? Quem lembra disso aí? Atos capítulo 28, não é isso? Vamos ver lá? Eu me lembro que uma vez eu comprei um DVD de pregação e o vendedor falou assim, esse DVD aqui é bom. Era um DVD do Ezequiel Pires, né? Quem lembra do Ezequiel Pires? E no DVD estava escrito assim, Atos capítulo 29. Aí eu comprei o DVD, mas chegou em casa, aí no caminho eu fui pensando assim, Atos 29, né? Atos capítulo 29. E eu fiquei com aquele negócio, né? Atos capítulo 29. Não, Atos 29?
Aí chegou em casa, eu falei, não, vou pegar a Bíblia para ver onde está, né? Ver direitinho. Quando chegou lá, eu conferi, falei, é mesmo, Atos só tem 28 capítulos, né? Aí eu voltei lá no vendedor e falei, ó, esse DVD aqui é heresia, meu amigo. Não, mas eu só vendo DVD, eu não entendo disso aí. Falei, mas você tá vendendo errado. Você tá vendendo errado, meu amigo, eu quero outro. Aí troquei o DVD, falei, não existe na Bíblia Atos 29, né? Aí falei, eu quero meu dinheiro. Aí peguei outro DVD, tá? Então, ó, o último versículo, tá? O 31, né? Aí tem aqui, ó. Vamos ler o versículo 30 e o 31 de Atos, tá? Atos dos Apóstolos, capítulo 28, e versículo 30 e 31. Você quer ler, Cleiton, para ajudar a gente? Então, quem pode ler aí? O versículo 30 e o 31. Hã? O Cláudio? Pode ler, Claudião. Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação, e lugarmente recebia todos quantos viam. Então, 28 de Atos, versículo 30 e 31. Pregando o reino de Deus, e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sempre pedindo para alguns. Olha aí. Então, quanto tempo Paulo ficou? 2 anos, tá? Então, esse período aí do final de Atos dos Apóstolos, em um período de 2 anos, Paulo escreveu 4 cartas, tá? Que ficaram conhecidas como as cartas da prisão de Paulo, tá? Quem lembra quais são? Eu até falei aqui, né, gente? Ó, imagina lá, Paulo está dentro da prisão domiciliar, ele não pode sair, porque ele é um prisioneiro de Roma, só que Deus vai usar as coisas que estão ali para transmitir revelações. Aí Paulo, em algum momento, está lá dentro da casa, de repente entra um soldado romano, e quando aquele soldado romano passa em algum momento, não posso falar em qual, mas o Espírito Santo fala para Paulo, olha, escreve aí, capacete da salvação, couraça da justiça, escudo da fé, espada, né, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, calçado do evangelho da paz. Olha que legal. Qual é a carta? Efésios, né? Então, ó, a carta aos Efésios é uma das cartas da prisão de Paulo, tá? Tem outra também, tá? Timóteo não. Embora, tá? Embora nós vamos comentar a questão da segunda carta de Paulo, nós falamos isso nas matérias que antecederam. Colossenses, vou ajudar, tá? Mais uma. Filemão. E só falta uma. Efésios já foi. Eu tenho um amigo chamado Felipe, sabia, gente? Filipenses. Glória a Deus. Ó, essas 4 cartas, tá? Então, olha, gente, dentro de um período de 2 anos em prisão domiciliar, Paulo escreveu aos Colossenses, aos Filipenses, a carta aos irmãos de Éfeso e Filemão, tá? E dentro dessa matéria que nós vamos estudar, nós vamos trabalhar o conteúdo de cada livro, de cada carta, tá? Diferente das outras matérias que antecederam, mas nós precisamos ter a estrutura, tá? Relembrar, para quem nunca viu, tá vendo hoje, tá? Para nós podermos continuar. Agora também, ainda dentro dessas cartas aí, tá? É só um comentário que foi a nossa irmã Valmiane que fez. Embora, tá? Essas cartas aqui, elas tenham sido escritas no período de prisão domiciliar de Paulo, tá? Por isso elas são chamadas de cartas da prisão de Paulo, era a prisão domiciliar. Quando Paulo escreve a última carta a Timóteo, tá? Paulo está preso também em uma prisão, tá? Por que eu comentei isso aí? Não sei se vocês vão lembrar. Por que esta carta de Paulo, a segunda carta a Timóteo, ela não é considerada como, por exemplo, uma das cartas da prisão domiciliar de Paulo, tá? Primeiro, porque aqui, no período que Paulo escreve, tá? A carta aos Efésios, Colossenses, Filemão e Filipenses, isso remonta o período que ele ainda estava fazendo a obra. Tinham igrejas sido fundadas em lares, regiões geográficas
e as cartas começaram a circular. Então ele escreve, tá? As cartas. Quando Paulo está preso aqui na segunda carta a Timóteo, a última que ele escreve, alguns consideram até a quarta viagem missionária, mas literalmente viagens missionárias que ele funda igrejas. Ele vai para cá, ele vai para lá, ele manda carta. São 3, tá? E a quarta viagem que ele faz, na verdade, é a viagem que ele está indo para Roma, onde ele vai ser julgado, sentenciado e ele vai sofrer martírio. Então, quando ele escreve a segunda carta a Timóteo, ele vai deixar lá as suas queixas. Olha, Alexandre Latueiro causou-me muitos males. Ele vai dizer, olha, porque muitos me abandonaram, amando o presente século. Aí ele vai falar de Demas, vai falar só Lucas está comigo. Então ele está falando assim, olha, eu estou num momento ruim, todo mundo me abandonou, tem gente aqui querendo lascar comigo, o Alexandre Latueiro me causou muitos males, só que o Senhor justo juiz, é ele que tem para mim um galardão, é ele que me justifica. E Paulo está dizendo assim, olha, eu estou aqui, tá ruim as coisas. Aí ele vai dizer aquele texto que nós conhecemos no capítulo 4, versículo 6, 7, 8. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Né? No 6, na verdade, ele diz assim, olha, porque já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, é o versículo 6. O tempo da minha partida está próximo. Aí no 7 ele vai dizer, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. No 8 ele vai dizer, desde agora a coroa da justiça me está guardada, não somente a mim, né? Ele dizia, ao qual o justo juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Então, Paulo está literalmente não fazendo a obra, mas ele está indo para ser julgado e condenado. Por isso que essa carta aqui não é considerada, por exemplo, a quinta carta. Não poderia ser a quinta, 5 cartas da prisão, tá? Então, é simplesmente quando ele escreve essa carta, ele está direcionando a Timóteo. Então, a primeira carta de Paulo a Timóteo, junto com a carta de Tito, tá? 1ª e 2ª Timóteo e Tito, são cartas pastorais, tá? E na última carta que Paulo escreve, que é a segunda carta, ele literalmente está direcionando a Timóteo. Nós falamos lá na história do cristianismo, que quem vai levar essa carta é alguém chamado Tíquico, tá? Tíquico, que era um comerciante que trabalhava com um tipo de comércio de madeira, e Tíquico vai levar essa carta. Só que aí você pensa, né? Às vezes demorava 1 ano para uma carta chegar, dependendo da região geográfica, tá? Então, assim, Paulo escreveu, olha, procura vir ter comigo depressa, antes que chegue o inverno, tá? A preocupação dele era que eles chegassem. Só que quando essa carta vai chegar para Timóteo, Paulo já tinha morrido, né? Então, olha para você ver como é. Só que quando ele escreve, ele diz, olha, vem rápido, procura vir ter comigo depressa, mas a carta não chega, tá? Então, nós temos 3 epístolas. Dentro das 3 epístolas, nós temos as 4 cartas da prisão e nós temos também as 3 cartas pastorais, tá? Quem fez já a matéria Teologia Pastoral? Pode apagar? Posso pedir uma ajuda para um de vocês? Tem alguns alunos que ainda não salvaram o WhatsApp da secretaria, né, gente? Aí a gente manda lá o link das aulas. E o aluno comentou, muitos alunos comentaram, pastor, o senhor mandou uma mensagem, mas eu não consigo entrar na plataforma e o link que você mandou não dá para clicar, tá? É porque você não salvou o contato, se isso acontece. Se você salvar o número, o link fica azul, tá? Então a gente está sempre mandando os links das videoaulas para os alunos, tá? Então assim, se você tem o número aí salvo aí da secretaria, tira uma foto aqui dessa parte da lousa, e depois eu mando para os alunos que não vieram. Pode ser? Quem tem um celular aí 4K, 5G, 2, 3 câmeras, 12 MP, sei lá o que lá, tira uma foto aí e manda no WhatsApp da secretaria. E Tito, tá? São as 3 cartas pastorais. Oi? Obrigado, gente. Vamos para as cartas gerais, tá? Agora, já que os nossos irmãos aí já fizeram aí
a citação dos biográficos, do livro histórico, que é o livro de Atos, e das Epístolas Paulinas, ficou para o pastor Hermes, né? Só as cartas gerais, né, gente? Quem lembra? Hebreus, Tiago, primeiro e segunda Pedro, ficou fácil, né? Primeiro, segundo, terceira, tá? E são as cartas gerais, tá? E Judas, né, gente? Ó, peraí. Essas cartas aí são chamadas de cartas gerais, tá? Existe até hoje, nós falamos isso lá em Bibliologia, um questionamento sobre a carta aos Hebreus, tá? Inclusive tem pregadores quando vai pregar, ele acaba falando, né? Às vezes até sem, não de uma forma intencional,